Zofilácio, obrigado, Senhor, por cada vida que chegou a esse lugar e trouxe a sua oferta de adoração, a sua oferta de atenção, a sua vida como uma oferta diante do teu altar. Louvado seja o teu nome por eles. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelas crianças que aqui se encontram, Senhor, e que vêm à tua casa para aprender do Senhor o caminho, Senhor, para se tornarem jovens, adolescentes, jovens e adultos que temem ao Senhor, que ao serem orientados, ó Pai, na tua casa, na igreja, na sala, Deus, eles possam entender e compreender, ó Deus, as bases e os princípios de uma vida cristã que honra o teu nome santo, ó Deus. Essas coisas nós te pedimos no nome de Jesus. E queremos ainda, Senhor, estender esse momento de oração pela vida, Deus, do Inácio, que desde ontem se encontra hospitalizado com uma dor no peito, um princípio de infarto. Que o Senhor, ó Deus, o guarde, Senhor, com tua poderosa mão, que o Senhor o livre, ó Deus, de padecer, Senhor, e que os médicos sejam orientados pelo Senhor para que ministrem sobre o Inácio o tratamento adequado para que ele saia da situação, do quadro em que se encontra, sem, ó Deus, maiores agravos. Se for, ó Deus, se estiver, ó Deus, dentro dos teus planos, dentro daquilo que tu tens estabelecido para a vida do Inácio, Senhor, trazê-lo à cura, restaurar-lhe, ó Deus, a saúde plena e o funcionamento do seu coração, das suas artérias, das suas veias, de todo o seu sistema, Senhor, de saúde. Assim o faça, para que o teu nome, ó Deus, ainda permaneça neste tempo, Senhor, sendo glorificado. E que o mundo, Senhor, conheça que tu és o mesmo Deus de ontem, que realizes, ó Deus, prodígios e maravilhas no meio do teu povo. Estendo a oração, Senhor, pela mãe do Kelps, que também, ó Deus, tem padecido, que também, Senhor, tem sofrido, Senhor, nesses últimos dias. Que a tua soberana mão, Deus, restaure, restabeleça, cure para a glória do teu nome. Ainda, Senhor, te apresentamos o Luciano. Oh Deus, tu és poderoso para operar milagres. Oramos ao Senhor, ó Deus, pelos enfermos, suplicando ao Senhor que traga-lhes, ó Deus, o restabelecimento de sua plena saúde, que não lhes deixe padecer, ó Deus, por causa das enfermidades, não lhes permita, Senhor, ser colhidos, ceifados, ó Deus, por causa de doenças que hoje, ó Deus, estão sobre os corpos dos teus filhos, porque como diz na tua palavra, Senhor, não há louvor ao teu nome na sepultura. Suplicamos em nome de Jesus, que o Senhor conceda mais dias de vida aos teus filhos. Em Cristo Jesus, amém. Calel, por gentileza, minha Bíblia. Irmã, eu vou incumbir a senhora. Na hora do louvor, a senhora vinha aqui pertinho de mim, dizer, pastor, vigia.
Sem condição. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Lucas. Me lembrei agora da irmã. A irmã na quarta-feira, assim, o pastor só prega em Lucas, só em Lucas, só em Lucas. Tá com um ano que a irmã vem aqui na igreja e é só Lucas, né? Misericórdia. Tá ligado aqui, Calel? Tá? Lucas, capítulo de número 11. Todos abriram? Todos acharam? Diz assim, versos de número 1 a versos de número 4. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhe disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome e venha teu reino. Dai-nos cada dia o pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Amém? Queridos, esse é o nosso quarto sermão sobre a oração que Jesus ensinou a seus discípulos. Nós já pregamos 3 sermões. Falamos sobre o Pai, a evocação de Deus como Pai. Falamos sobre o nome de Deus ser santificado. Falamos aqui sobre o pedido para que sejamos alimentados diariamente. E agora nós vamos tratar da última parte desse sermão, que é as petições sobre o perdão dos nossos pecados e sobre sermos livres da tentação, né? Como eu disse, nós ao longo desses 4 ou desses últimos 3 sermões, nós estabelecemos aqui algumas bases, alguns nortes, alguns princípios que são instruídos, ensinados, ordenados, apresentados por Jesus, para que tenhamos essa noção, para que tenhamos diante dos nossos olhos, diante do nosso coração, esses princípios, essas bases, quando estivermos produzindo os nossos momentos de oração. E nós afirmamos aqui que na oração que Jesus ensinou, existe uma dimensão de louvor, de súplica, existe uma dimensão de adoração e uma dimensão de petições. E que essa dimensão de louvor e de súplica, de adoração e de petição, ela é apenas uma das múltiplas estruturas que existe na oração. Existem orações de lamento, existem orações de exultação, existem orações de contrição. E cada uma dessas estruturas de oração, elas possuem uma maneira, uma forma, uma fórmula distinta de se processar. Aqui Jesus ensina é a base para a grande maioria das orações que nós experimentamos, ou seja, adoração, louvor e petições. A grande maioria das nossas orações, elas se resumem nisso. Se resumem em colocarmos o nome do Senhor sendo exaltado, glorificado, e logo em seguida apresentarmos ao Senhor as nossas demandas, as nossas petições. Também aqui nós estabelecemos que Jesus, na oração do Pai Nosso, ensinando aos seus discípulos, apresenta um convite aos discípulos a terem uma relação com Deus
de uma relação de um Deus que se apresenta, que se manifesta como um pai que cuida, um pai que tem zelo pela sua honra. Ele diz: Pai nosso, santificado seja o teu nome. Então, Deus é um pai, mas é um pai que zela pela sua honra, a honra do seu ser e do seu nome. Também é um pai que sustenta-nos diariamente com o pão cotidiano. Estabelecemos aqui que existe na oração uma dimensão de louvor, uma dimensão de confissão sobre quem Deus é, sobre os atributos de Deus, ou seja, que Ele é santo, seu nome é santo, e tudo que envolve o seu ser é santo e santificado. E que essa santificação de seu nome, ela se dá não porque nós suplicamos ou pedimos, mas porque faz parte do atributo do ser de Deus, santo. Ele é santo. Também trabalhamos aqui a ideia de súplica, de convite, de desejo pelo reino de Deus, para que o reino se estabeleça, o santo reino do Senhor. E fizemos aqui afirmações de que quando nós estivermos orando, contrapondo a experiência comum daqueles que oram, porque a experiência comum daqueles que oram é uma experiência pautada nas emoções. Sim ou não? Quando nos quedamos a buscar a Deus em oração, na grande maioria das vezes a experiência que nos cabe no momento de devoção são trazer os sentimentos aflorar os sentimentos, intensificar os sentidos, a fim de que sejamos conduzidos e emocionados, ou nos emocionemos no ato de conversarmos com Deus Todo-Poderoso. Mas a oração que Jesus nos ensina, ou ensina a seus discípulos, convida-nos a meditar nas coisas que nós fazemos, falamos e apresentamos a Ele, a raciocinar sobre as proposições que apresentamos a Ele. E aqui nós discutimos com base no pedido do reino, venha teu reino. Nós falamos de reino, mas ninguém está disposto a viver no reino. Então precisamos entender plenamente o que significa, quais os efeitos do reino de Deus sendo exercido, praticado, estabelecido sobre a sociedade. Para que então possamos orar com cognição, com entendimento e cultuar a Deus de forma racional. Porque é isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo de número 12, nos versos de número 1, nos apresenta. O apóstolo Paulo diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos ao Senhor, que isto é o nosso culto racional. Então, o culto a Deus tem a entrega de nossas vidas, de nossas emoções, de nosso ser, mas também tem a dimensão do raciocínio, do cognitivo, da reflexão, do pensamento, da compreensão das coisas que estamos realizando diante do Senhor. E por último, no nosso último sermão, o sermão de domingo passado, nós falamos sobre aquele que ora, ore também na perspectiva de que o Senhor nos sustenta, dai-nos o pão cotidiano. Irmãos, nós falamos aqui que a súplica pelo pão cotidiano, ela tem duas dimensões. A dimensão básica do cotidiano, da necessidade do agora, do amanhã, do temporal, o sustento para a vida neste
mundo, enquanto peregrinamos sobre esse chão, assim como Deus sustentou Israel no deserto durante os 40 anos que Israel passou, atravessou o deserto, nós, peregrinando e atravessando o deserto desse mundo, precisamos estar na dependência de Deus, compreendendo que Ele é aquele que nos sustenta cotidianamente com o pão. Mas que em um nível mais profundo, a súplica pelo pão cotidiano tem implicações para a eternidade. O pão que nós necessitamos cotidianamente deve nos sustentar hoje e amanhã, até que o reino se estabeleça plenamente. E este pão é o pão que é servido no reino, ou seja, é o próprio Cristo, o pão da vida, que disse: eu sou o pão da vida. Aquele que come da minha carne, que bebe do meu sangue, tem a vida eterna. É o pão cotidiano que necessitamos, o alimento de nossa alma. Precisamos diariamente. É interessante que a oração diz pão cotidiano, ou seja, dia após dia, necessitamos da porção do Senhor em nossas vidas. Agora, queridos, apresentaremos um olhar direcionado para as últimas frases dessa oração. São as últimas duas proposições, os dois últimos pedidos que Jesus apresenta a seus discípulos para que eles, quando estiverem orando, coloquem estas coisas diante do Senhor. E essas proposições primeiro, perdoa-nos as dívidas e livra-nos da tentação. Então, irmãos, vejamos aqui como é que Jesus orienta, ensina os discípulos lá naquele tempo histórico, nessa janela de tempo, e como o Senhor ensina a mim e a você hoje sobre construirmos uma oração na perspectiva de que os nossos pecados sejam perdoados e que nós sejamos livres das tentações. Primeiro, verso de número 4, ele diz: perdoa-nos os nossos pecados. Tem como desligar? Só desliga essa sequência aqui, né? Desliga aí, por favor, porque para a gente ver o que é isso aí depois. Então, vamos aqui voltar. Verso de número 4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Irmãos, essa oração, ou essa seção da oração, que fala sobre perdoa, quero que você preste atenção aqui. Essa proposição de Cristo, essa frase de Jesus ensinando os seus discípulos a dizer: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Essa frase, ela é um divisor de águas. Ela é um divisor de águas entre aqueles que fazem parte da criação de Deus e aqueles que foram chamados para serem adotados como filhos de Deus por Cristo Jesus. Essa oração, ela divide pessoas que fazem parte, irmãos, da criação e pessoas que são adotados como filhos de Deus, entre cristãos nominais, frequentadores de reuniões, de pessoas religiosas e cristãos que nasceram da água e do Espírito. Essa frase da oração
pode ser repetida, ela pode ser verbalmente reproduzida, ela pode ser balbuciada, ela pode ser descrita como uma oração de súplica, de devoção, mas ela só pode ser vivida por cristãos. Você pode orar, repetir, declamar, proferir o dia inteiro: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você pode repetir isso como uma ladainha, mas essas palavras só podem ser vivenciadas por cristãos. Faz parte, presta atenção, irmãos, faz parte da natureza caída dos homens. A nossa natureza caída, a busca por nossos direitos. Pela imposição de uma ética que celebra a justiça. Preste atenção, irmão, não há nada mais justo dentro de uma sociedade do que pessoas que são culpadas, pessoas que são réus, não sei se a palavra está certa, réu de juízo, que essas pessoas sejam levadas, que elas sejam conduzidas ao júri, à condenação, para que paguem seus crimes e suas dívidas. Não há nada mais justo. A questão é que em Cristo Jesus, em seu santo reino, no estabelecimento de seu santo reino, lembra que a oração está clamando, pedindo para que o reino venha? Para que o reino se estabeleça, em Cristo Jesus, o reino de Deus estabelece uma nova dinâmica, uma nova estrutura. Que estrutura é essa? Não mais a estrutura da busca pelos nossos direitos, não mais uma busca pela retaliação por causa daqueles que nos agridem, não mais uma cobrança pelas dívidas daqueles que nos devem, mas em Cristo Jesus e no estabelecimento do seu reino, se inaugura a dinâmica do perdão. Se inaugura uma estrutura diferente daquilo que é a dinâmica comum, praticada por nós. E não só praticada, mas defendida. Defendida como direito, como certo, como correto. Quem aqui teria condição de dizer que não é certo que aqueles que nos devem, nos paguem? Que aqueles que são injustos devam ser conduzidos a júris? Aqueles que estão em crimes, em dívidas com a sociedade, que eles sejam indiciados, levados ao júri, sejam condenados e paguem pelas suas penas. Só que no reino de Deus, o processo, a mentalidade é outra. São inúmeras as referências que chama-nos, convida-nos a ter uma nova percepção sobre o que é o reino de Deus, como é que se estabelece, qual é a dinâmica exercida entre os súditos do reino. Você está com a sua Bíblia aberta? Abra aí em Mateus, capítulo de número 20, capítulo de número 18. Mateus, capítulo de número 18. E você vai entender por que eu disse que você pode orar, citar, declamar, como uma ladainha, a oração do Pai Nosso e dizer: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, mas que isso só pode ser vivido por cristãos. Você vai entender. Mateus 18, 21 a 22 diz: então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor,
Quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Traduzindo isso aqui, não é que Jesus disse assim, tem um número X. Não é só 7, é 70 vezes 7. Então você multiplica e tem um número. Então o teu irmão pode pecar e te pedir perdão até aquele número. Nem que seja absurdo, 70 vezes 7. Professor de matemática. Quanto? 490 vezes. Não é que 491 já não dá mais para perdoar. Essa não é a interpretação do texto. A interpretação do texto é: quantas vezes ele pecar, perdoa. Quantas vezes ele se apresentar como arrependido, perdoa. Mateus, capítulo de número 11, verso de número 25, ele diz: quando estiverdes orando, capítulo 11 de Mateus, verso 25, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Quando estiverdes orando, perdoai. Lucas 17, verso 3 diz: tende cuidado de vós mesmo, se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Isso é Lucas 17, 3. 17, 4 diz: mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, tu lhe perdoarás. Efésios 4:32 diz: antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E 1 Coríntios, capítulo 6, versos 7 e 8, olha o que Paulo diz. Isso aqui, irmãos, não dá para viver, para exercer, se não tiver nascido de novo. Se não tiver nascido da água e do Espírito, como diz João, no Evangelho de João, Jesus dizendo a Nicodemos, não dá para viver isso que Paulo está dizendo. Por isso que eu digo, você pode orar, você pode balbuciar, falar como uma ladainha, mas viver isso, só quem consegue viver é cristão. É quem foi alcançado por Cristo. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 7 e 8, ele diz, o fato, Paulo conversando com a igreja de Corinto, uma igreja extremamente problemática, ele diz, o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Paulo começa logo repreendendo-os. Tem litígio, briga, confusão entre vocês. Isso aí já é uma completa derrota, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja. Não era nem para existir conflito entre os irmãos, entre a comunhão. O apóstolo Paulo, no curso desse verso, ele vai dizer, não é do pão, da mesa, do corpo do Senhor que participamos. Então, nem litígio era para acontecer. Nem confusão, briga, dissensão era para haver entre os irmãos. E ele continua. Já é uma completa derrota. Por que não preferem, irmãos? Paulo diz, por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que vocês não preferem sofrer o prejuízo?
Em vez disso, vocês mesmos acusam injustamente, vocês acusam injustiça e prejuízo. Ou, vocês causam, perdão. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízo. E isso contra irmãos. Irmãos, não dá para aceitar uma argumentação dessa, de que eu tenho que sofrer o dano, que eu tenho que sofrer o prejuízo, que eu tenho que sair perdendo, que eu tenho que entregar o meu direito. Na mão de um que está todo errado, que está me devendo. Não dá para nós vivermos isso, aceitarmos isso, se nós não tivermos passado por um novo nascimento. Se nós não entendermos que a dinâmica de vida com Cristo é outra. Escuta o que eu vou dizer. Nós estamos tão atolados no mundo. Irmãos, nós não andamos nesse mundo sujando apenas os pés. Você já andou numa lama, descalço, até mesmo com a sua sandália, com o seu sapato? Você anda e você lameia os pés? Não é assim a nossa vida no mundo, nosso trilhar no mundo. Nós não estamos apenas enlameando, é a palavra certa? Lameando os pés. Nós não estamos apenas sujando os nossos pés de lama. Na realidade, nós estamos atolados até o pescoço na lama desse mundo. Nós somos tão influenciados pela prática desse mundo. Nós somos tão influenciados pelo discernimento que esse mundo possui. Nós somos tão conduzidos a exercer uma prática semelhante à prática e à ética desse mundo, que nós somos tão conduzidos pela ideologia dessa vida, desse mundo, que conceitos, irmãos, conceitos de base, sabe aquele que eu estou dizendo, conceitos que dão base para a existência, que sustenta todas as coisas, conceitos bases da fé cristã, só são balbuciados por nós, mas não experimentados na prática. Eu estou dizendo é que nós falamos de perdão, nós oramos, mas quando precisamos exercer o perdão, os conceitos que conduzem as nossas decisões são pautadas pelos padrões desse mundo. São pautadas e conduzidas pelo discernimento desse mundo. Parece-nos absurdo sofrer dano. Parece-nos absurdo sermos afligidos com a injustiça dos ímpios, sem que nós também tenhamos o direito à retaliação ou à cobrança devida, justa, dos nossos direitos. Presta atenção, irmãos. O fundamento do cristianismo, aquilo que fundamenta a prática de vida cristã é o perdão. Perdão. Deus em Cristo Jesus perdoou a mim e a você. Deus em Cristo Jesus reconciliou a mim e a você. E o conceito da teologia é que Deus fez isso em Cristo Jesus, porque eu e você não tínhamos condições de saldar a dívida. Mas a dívida precisava ser
paga, saldada. Deus sofreu o dano 2 vezes. 2 vezes. Enviou seu filho para que seu filho pagasse uma dívida que era nossa. Então, o filho sofre para pagar uma dívida que está sendo paga a Deus para Deus. Para que eu e você pudéssemos estar nesse ambiente. Para que eu e você pudéssemos hoje levantar as mãos aos céus, os olhos aos céus e ter a plena convicção, a esperança e a plena convicção que fomos reconciliados com o Senhor, que fomos justificados dos nossos pecados. A base da vida cristã é perdão. É inadmissível que exista na comunidade cristã pessoas que têm seus corações endurecidos ao ponto de não serem capazes de desenvolver perdão. A experiência que eu e você vivemos nesse mundo parece muito com aquela experiência descrita lá em Mateus, capítulo de número 18, verso de número 23 a 35, que é a experiência, a parábola que Jesus conta do credor incompassivo. Quem lembra aqui da parábola do credor? Jesus conta uma parábola. Qual é a parábola? Um homem devia uma quantidade absurda de dinheiro ao Senhor. Ele não tinha como pagar. Então esse homem é conduzido à presença do Senhor e o Senhor lhe cobra: paga-me o que deves. Ele diz: não tenho como pagar. Não tenho como pagar. E aí o Senhor perdoa a dívida. Esse homem sai da presença daquele Senhor. Quando ele sai, ele encontra um conservo que lhe devia uma quantidade infimamente inferior àquilo que ele devia ao seu Senhor. E o texto bíblico diz que aquele credor pega o conservo, se opõe sobre ele, praticamente colocando-lhe as mãos no pescoço, sacudindo-o na parede, parafraseando, o texto não diz isso, mas é o que nos dá a entender, a imagem que aparece, e oprime aquele homem para que aquele homem pague aquela pequena dívida. E aquele homem, sem condição de pagar, ele é conduzido, levado à prisão, tomado os filhos ou alguma coisa assim, para que a dívida fosse paga. Parece que nós estamos experimentando e vivendo esse tipo de cristianismo. Temos recebido o perdão de Deus. Perdão de dívidas e de crimes que não nos seria possível pagar diante do Senhor. Mas somos incapazes de dar anistia a quem nos comete pequenas faltas. Lucas expressa esse conceito muito claramente nessa frase da oração do Pai Nosso. Você continua com a sua Bíblia aberta, volta para Lucas capítulo 11, verso de número 4. Olha como ele diz, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos os nossos devedores. Perceba, irmãos, que aquilo que devemos a Deus, olha só, Lucas está dizendo, Jesus está conduzindo seus discípulos a pedirem perdão a Deus pelos pecados. Que Deus perdoe a ele os pecados dele, assim como ele perdoa as dívidas. O que Lucas está dizendo é que as coisas que Deus nos perdoa
são muito maiores do que as coisas que nós devemos perdoar. As dívidas que temos para com Deus e que Deus nos perdoa são elevadíssimas em comparação às coisas que as pessoas nos devem. Lucas está dizendo: trata-me como eu trato os outros. Permita-me fazer uma aplicação nesse texto. Presta atenção, irmãos, o cristianismo nominal é a maior falsificação da essência de uma vida cristã. Cristianismo nominal. Hoje as pessoas elas se aproximam da igreja, frequentam cultos, sem terem atravessado pelo processo de novo nascimento. Elas só se aproximam, só chegam, só vão ficando, só vão participando, vão gostando do culto, da liturgia, das pessoas, da palavra anunciada, da estrutura, e vão ficando, mas não se permitem serem mudadas, transformadas e tocadas pelas coisas que as Escrituras apontam. Pessoas contribuem com recursos e contribuem com as múltiplas atividades realizadas na igreja, no culto. Tem gente que lê Bíblia, carrega a Bíblia no aplicativo de celular. Pessoas que contribuem nas atividades, tocando, cantando, pregando, sendo professores, sendo pastores, nas múltiplas atividades da igreja, da comunhão, da fé. Pessoas que foram se aproximando da fé, do culto, foram ficando, e os anos foram passando, e os dias foram passando, e a comunidade foi foi introduzindo, colocando essas pessoas em atividades, elas foram exercendo e tal. E hoje toca, canta, prega, ensina, pastoreia, dança, se envolve em tudo. Mas quando se exige a prova, quando se coloca a prova, quando se pede, se submete à prova para o exercício dessas funções, ou seja, o novo nascimento, a transformação de uma mentalidade, de um coração, tais pessoas são reprovadas. Quando se pede a prova do perdão, muitos são reprovados. Sem querer adentrar num conflito com a minha fala, mas veja a dinâmica da igreja nos últimos anos. Veja a dinâmica, o envolvimento da bancada evangélica, o procedimento, as falas. Pessoas que se dizem pastores têm a condição de ir para uma rede de televisão ou uma plataforma de internet e dizer que precisamos orar para que Deus quebre os dentes e os queixos de ímpios, porque em um determinado texto da Bíblia, Davi fez essa oração. Então, o que está faltando hoje para o movimento evangélico é a coragem de orar para que Deus quebre os queixos dos líderes religiosos ímpios que nós temos aí no nosso país. Diga para mim, irmãos, isso revela um novo nascimento? E o mais absurdo de tudo é
que uma enorme, uma gigantesca parcela da cristandade concorda com isso. Caminha com essa mentalidade. Não me entenda mal. Estou fazendo aqui apologia, defesa ou ataque a nenhuma espécie de partido político. Para mim, tudo poderia ser colocado dentro de um saco só e jogado no fundo do mar. Entendeu? Porque não presta nenhum. Agora, para fazer uma piada aqui, agora eu vou seguir os ideais do Kalel, que vem a monarquia. Ora, para que democracia? Para que democracia se nós estamos pedindo o reino? Nós estamos pedindo o reino de Deus venha. Nós queremos uma teocracia. Deus, em seu santo reino, reinando e estabelecendo, conduzindo, determinando. Lógico. Deus, não os ideais religiosos de determinada religião. Porque, de certa forma, é isso que a bancada evangélica dos nossos dias tem pregado. Sob a bandeira de Deus como o Senhor de nossa nação. Mas a ideia não é Deus reinando, é o movimento evangélico reinando. Ideologias evangélicas, ideologias essas que não são pautadas no perdão. Jesus ensina, irmãos, a seus discípulos e a todos aqueles que desejam seguir Jesus, que a relação de devoção está pautada também na relação que possuímos com o nosso próximo. Perdoa os meus pecados, como eu perdoo os que me devem. A relação com Deus tem a mesma intensidade da relação que eu tenho com o meu próximo. Quando se trata do trato, da relação de perdão, das dívidas do meu próximo para comigo. Pensa sobre isso. Nós somos conduzidos a ter uma postura distinta. 2. Não nos deixe cair em tentação. É o final do verso 4. A palavra tentação aqui, ela tem o sentido de teste. Ou seja, não nos deixe ser tentados, ou não nos deixe ser testados. Essa frase é uma súplica, essa frase é uma confissão de uma completa incapacidade à parte de Deus. É uma incapacidade minha e sua, à parte de Deus, de conseguirmos, de sermos aprovados. Ou seja, só podemos ser aprovados se Deus estiver nos auxiliando. Se Deus estiver em nós e conosco. Essa palavra é uma declaração de nossa completa dependência, de nosso completo desejo do auxílio de Deus, para que possamos ser recebidos, para que possamos ser aceitos, para que possamos ser aprovados por Ele. O discípulo tem que possuir no seu ser uma completa convicção de que a sua segurança diante de Deus está no fato de que Deus, em sua bondade, em seu favor, em sua misericórdia, é que tem nos guardado, é que tem nos protegido e que tem nos sustentado. Dizer não nos deixe
deixe ser testado, não nos deixe cair em tentação, é declarar que eu sou incapaz, com as minhas forças, com a minha vontade, com o braço da minha carne, resistir e atravessar qualquer tentação e qualquer prova que venha sobre mim. É abrir mão dessa prerrogativa que nós temos de achar que podemos, que somos. Alguns crentes acham que podem orar a Deus e pedir para serem aprovados, testados. Eu já vi orações de crentes pedindo a Deus para atravessar o teste, para serem aprovados por Deus. Irmãos, você já orou pedindo para ser aprovado? Senhor, eu quero ser aprovado por Ti. A gente faz isso com inocência. Quando você diz, eu quero ser aprovado, quando você ora dizendo, eu quero ser aprovado, você está orando o contrário àquilo que Jesus nos ensinou. Jesus está dizendo, Senhor, não nos prove. Porque se o Senhor nos provar, nós vamos cair. Nós vamos ser reprovados. Guarda-nos. O Senhor ora no Getsêmani e diz para Pedro, ore para que vocês passem pela provação. O Senhor ora por Pedro e diz, Pedro, eu orei por ti, porque Satanás pediu para te provar, para te peneirar. Jesus ora por nós. O texto bíblico diz em Hebreus que Ele é o nosso sumo sacerdote. Eu já disse aqui, lá em João, capítulo de número 17, que Jesus fez uma oração numa janela de tempo histórico, no seu ministério, orou pelo mundo, orou pelos discípulos e orou por todos aqueles que haveriam de crer pelo testemunho dos discípulos. Ou seja, orou por você, que hoje está aqui, que creu pelo testemunho de alguém, que ouviu 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 de alguém, que se remontarmos chegará na voz de algum dos discípulos. Então Jesus orou por você. O texto bíblico de Hebreus diz que hoje Ele está à destra de Deus, oferecendo contínua oração por mim e por você. Para quê, irmãos? Para que nós não caiamos em tentação, para que nós não sejamos reprovados. Então o Senhor ora, aliás, o Senhor nos ensina a suplicar a Deus, reconhecendo a nossa completa necessidade. O apóstolo Paulo diz, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, que as tentações, que as provas que vêm sobre nós, elas não são absurdas, elas são humanas. São provas humanas. Não está no nível do sobre-humano. E que nós não seremos tentados, testados, para além daquilo que nós podemos ou temos condição de suportar. E o texto bíblico ainda diz coisas mais belas. Ele diz, antes, junto com a tentação, junto com o teste, o Senhor nos dá o escape. O Senhor nos dá o livramento. O Senhor nos guarda. Irmãos, para fechar aqui, tem um texto lá em Gênesis, que fala de um rei ímpio que tomou a mulher de Abraão, Sara. Por duas vezes a mulher de Abraão é tomada, um pelo egípcio e outro por um outro rei ali. Oi?
por um outro rei daquela região. E aí a Sara é levada para o palácio, ali para aquele lugar, para ela ser desposada por aquele rei. Se eu não me engano, é Abimeleque. É isso, Joaquim? Não sei, não estou lembrando. Hã? Abimeleque, isso mesmo. Então, o que acontece? Para fazer aqui um pano de fundo com a história que eu estou vos falando aqui a respeito de Deus nos impedir de pecar, de nos impedir de cair na tentação, de nos guardar. Então, aquela mulher ela é conduzida para lá, só que ela é mulher de Abraão. E aí, numa determinada noite, Deus aparece para Abimeleque e diz assim: não toque nessa mulher, porque ela é esposa de Abraão. Aí Abimeleque diz assim: Senhor, mas na inocência do meu coração eu fiz isso. Aí, olha só o que é que Deus diz. Deus diz assim, ó: eu sei, por isso eu te impedi de pecar contra mim. Irmãos, Deus está falando para um ímpio que impediu esse ímpio de pecar contra o nome dele. Entendeu? Agora, se Deus impediu um ímpio de pecar contra o nome dele, Deus não auxiliará seus santos filhos a não pecar e a não profanar o seu santo nome? Irmãos, isso aqui é até combustível de oração para você apresentar a Deus e dizer: Senhor, se tu impediu um ímpio que tem prazer no pecado, na maldade, na impiedade, tu impedistes aquele indivíduo de pecar contra o teu nome, auxilia-me na minha fragilidade e na minha fraqueza, porque eu não quero pecar contra o teu nome. Eu não quero profanar teu santo nome. Pelo contrário, eu quero ser instrumento de honra do Senhor. Agora responda para mim, irmãos, será que Deus não vai te guardar? Se Deus guardou um ímpio, não vos guardará? Concluo a minha oração, ou a minha reflexão sobre a oração do Pai Nosso, dizendo que a oração que Jesus nos ensina, que deve ser praticada, é aquela que se realiza com um completo discernimento, com um conhecimento sobre quem Deus é, sobre o seu caráter, sobre a sua vontade para nós nesse tempo e para além desse tempo. É uma oração que se realiza na confiança da aliança de Deus para com seu santo povo. É porque Deus fez uma aliança e Ele é fiel para com a sua promessa, seus pactos e sua aliança, que Ele cumprirá em nós as coisas. Precisamos enxergar Deus como um Pai que proverá, que provê e que proverá o nosso sustento nesse mundo e para além desse mundo. Precisamos nos relacionar com Deus entendendo que Ele é santo, que seu nome é santificado e que Ele nos guarda de profanarmos o seu santo nome. E que Ele relaciona-se conosco, comigo e com você, fornecendo-nos um ministério de reconciliação. Porque foi isso que Ele fez comigo e com você, nos reconciliou consigo mesmo. Convidar Joaquim para orar por nós. Então, irmãos, quando você estiver orando, lembre-se que Deus é Pai, seu nome é santo, seu reino deve ser o anseio de nossa alma, que a súplica pelo pão diário
e também pelo pão que nos sustentará até o estabelecimento do seu reino, deve ser expressada, pedida, apresentada ao Senhor. Que nossa relação com Ele é pautada por uma relação de perdão. E essa relação de perdão ela se estende para o outro. Porque Ele nos deu esse ministério, o ministério da reconciliação. E entender, irmãos, que em todo o processo de nossa peregrinação sobre esse chão, Ele não nos provará, nos guardará da provação e da tentação e de cairmos nela. Porque o seu nome é santo e Ele quer que nós honremos o seu santo nome. Amém. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós mais uma vez louvamos o Teu nome e bendizemos a Ti. Pelo privilégio, Senhor Deus, de mais uma vez nos reunimos neste lugar para cultuarmos a Ti, o Deus eterno, o Deus das nossas vidas. E mais uma vez, Senhor, agradecer porque somos expostos à Tua palavra. Somos expostos às verdades eternas de Deus. Somos expostos àquilo, ó Deus, que nos conduzirá à eternidade. Por isso, Senhor, nós louvamos e agradecemos pelo privilégio. E pedimos mais uma vez, Senhor, que a boa semente, que a Tua palavra, encontre, Senhor, em nossos corações, em meu coração, no coração dos meus irmãos, uma terra, ó Deus, favorável. Uma terra, ó Deus, que seja propícia para que essa semente se desenvolva, cresça e assim, ó Deus, nós permaneçamos até a volta do Senhor. É a oração, é a súplica que eu faço mais uma vez. Amém.